Mais uma vez, Senhor, queremos agradecer pela oportunidade e privilégio de poder estar aqui para acompanhar os eventos finais. Que o Teu Santo Espírito desça sobre nós, prepare o nosso coração, firme o nosso coração na palavra revelada, para que não sejamos enganados nestes últimos dias. E nesta conversa muito importante, eu peço, abra o meu coração e o coração dos meus irmãos para a compreensão e também para a aceitação destas verdades para a nossa própria segurança eterna. Em nome de Jesus. Amém. É uma alegria enorme poder estar convosco, irmãos, em mais uma atualização profética na escola de profecia. E eu oro para que a graça de Jesus Cristo, as bênçãos eternas do bom Deus possam estar na vida de cada um de nós. Bem, irmãos, hoje nós vamos tratar sobre um assunto muito interessante. A propósito, recebi isto ontem de alguns irmãos que eu desde já agradeço. Irmãos, coisas estranhas estão acontecendo no mundo. E como eu sempre digo, no começo de cada atualização, realmente são coisas estranhas. E eu quero começar lendo para vocês uma passagem muito especial do Espírito de Profecia, o Grande Conflito, página 588. Mediante os dois grandes erros. Quais são os dois grandes erros, irmãos? Imortalidade da alma e santidade do domingo. Já perceberam que ultimamente é disto que o mundo fala? O mundo fala muito agora sobre a santidade do domingo. Quase todos os dias já tenho mostrado para vocês. E a imortalidade da alma está vindo com peso, irmãos. Está se fortalecendo cada dia mais. Mediante estes dois grandes erros, Satanás há de enredar o povo em suas malhas. Está aqui? Está aqui? Enquanto o primeiro, que é a imortalidade da alma, lança o fundamento do espiritismo, o segundo, que é a santidade do domingo, cria laço de simpatia com Roma. E o espiritismo, a besta e o falso profeta, ou seja, o protestantismo apostatado que abraça o domingo, estarão juntos, de acordo com a profecia em Apocalipse 16, estarão juntos para a grande batalha do Armagedon. Irmãos, vemos aqui algo recente, algo interessante. Mais da metade dos americanos acreditam ter interagido com um ente querido falecido, diz o estudo. Irmãos, vejam aqui. Muitos americanos dizem que interagiram com familiares falecidos em sonhos, diz estudo. Isto vem da CNN, esta grande empresa de comunicação, com milhares, ou quem sabe bilhões de espectadores. O que eles estão ouvindo aqui, irmãos? Muitos americanos dizem que interagiram com familiares falecidos em sonhos. É uma pesquisa que foi feita, irmãos. Vejam aqui. Pouco mais da metade de 5.079 adultos americanos pesquisados, o que equivale a 53%, relataram já ter sido visitados por um parente morto em sonhos, ou de alguma outra forma, de acordo com resultados da pesquisa. Irmãos, estão percebendo a dimensão destas informações? Estão percebendo o impacto destas afirmações, destes estudos científicos? Adultos americanos, não são crianças, adolescentes, adultos entrevistados dizem, 53%, que já receberam visitas de falecidos. E vejam, e 44% dos entrevistados disseram ter experimentado pelo menos um destes 3 encontros no ano passado, 2022. Quais são esses 3 encontros que eles já experimentaram? Primeiro encontro, sentir a presença de um parente falecido. Uau! Segundo encontro, contar a um membro falecido da família sobre suas vidas. O terceiro encontro, ter um parente falecido se comunicando com eles, de acordo com a Pew Research Center. Queridos irmãos, eu volto a perguntar. Vocês imaginam o impacto, a dimensão destas afirmações? Vamos ver o vídeo. Mais da metade dos americanos dizem ter interagido com parentes falecidos. A Pew Research Center entrevistou recentemente mais de 5.000 adultos nos Estados Unidos da América. 53% relataram já ter sido visitados por um parente morto em sonhos, ou citaram alguma outra forma. Meus irmãos, agora, não pensem que isto
está acontecendo com os ateus. Não pensem que estes avistamentos estão acontecendo com ateus, agnósticos, pessoas que não querem saber de Deus. Queridos, vejam aqui. A pesquisa incluiu respostas de americanos de todas as origens religiosas. De todas as origens religiosas, cristãos, muçulmanos, budistas, judeus, dizem que já tiveram encontros, ultimamente, recentemente, com mortos, falecidos. Queridos, vejam aqui, isto inclui budistas, judeus, muçulmanos. Sim? E diz também que os resultados mostraram que as pessoas moderadamente religiosas, ou seja, medidas em parte pela frequência com que frequentam seus serviços religiosos e se dizem que rezavam diariamente, eram mais propensas a ter tido interações com familiares falecidos. Meus irmãos, vocês não perceberam isto? Aqueles que se dizem religiosos, que frequentam alguma religião e vão constantemente, são os que dizem que sim, já tiveram encontros com familiares falecidos, os próprios religiosos, queridos irmãos. E é por isso que no livro Primeiros Escritos é-nos aconselhado a compreender o estado dos mortos, irmãos. Os enganos finais estão chegando aqui. Estas coisas estão cada dia se intensificando, irmãos. Vejam, os santos precisam alcançar completa compreensão da verdade presente, a qual serão obrigados a sustentar pelas Escrituras. Não importa a aparência, não importa o que você viu, o que você ouviu à noite com o seu ente querido. O que importa é o que diz a palavra de Deus, que os mortos não sabem coisa nenhuma. Vejam, irmãos, os santos precisam compreender o estado dos mortos, pois os espíritos de demônios lhes já aparecerão, pretendendo ser amigos e parentes amados, sim? E estes declararão perigosas heresias. Perigosas heresias. E uma delas, de que o sábado foi mudado, bem como outras doutrinas não escriturísticas. E nesta onda de aparições, e nesta onda de sobrenatural que o mundo está abraçando ultimamente, vemos aqui algo recente. 13 de setembro de 2023. Corpos de supostos aliens de 1000 anos são exibidos no parlamento mexicano. Eu vou colocar o vídeo para vocês daqui a pouco. Irmãos, o mundo já vem falando disto. Por acaso, os Estados Unidos da América debateu este assunto no Congresso sobre objetos voadores não identificados, alienígenas na América. O Vaticano também está sendo chamado a responder algumas questões sobre isso. O mundo está falando muito sobre estas coisas agora. E eles vêm nos dizer aqui que no parlamento mexicano se apresentou que sim, estão aqui corpos alienígenas. Uma prova inequívoca de que eles existem e que estão aqui conosco. Meus amados irmãos, vejam aqui. Para esse homem, que é o especialista, os corpos representam a existência de aliens. Sim? Ele diz que foram resgatados em uma mina na cidade de Cusco, no Peru. Enfim, que tinham 3 dedos. Sim? São especialistas que estão dizendo isto perante o parlamento mexicano. Estão vendo a dimensão destas coisas. Até que nível estas coisas estão chegando, irmãos? Sim. A profecia nos diz que Satanás vai enganar o mundo todo com um poder operador de milagres e manifestações sobrenaturais. Nós estamos lentamente chegando a esse momento, irmãos. Vejam, é dito, são seres não humanos que não fazem parte da nossa evolução terrestre, afirmou esse especialista. Isto está envolvendo faculdades e universidades de renome do México. Vamos lá escutar um pouquinho o vídeo, ou vamos assistir um pouco o vídeo. Vamos a ir a un punto más extraordinario. David Grush, el oficial de inteligencia que declaró ante los congresistas de los Estados Unidos que su país estaba en posesión de restos biológicos de entidades,
y que él sabía dónde estaban, que se lo dijo a los congresistas. Hasta el momento el Pentágono no ha aceptado liberar esta información y permitir a los congresistas ser testigos de estos restos biológicos. Aquí hoy vamos a presentar 2 seres que fueron recuperados en Perú en una mina de diatomea. Son cuerpos desecados encontrados entre las ciudades de Palpa y de Nazca en 2017, que han sido investigados profundamente, tanto por investigadores, periodistas, como por científicos, que hoy aquí van a dar a conocer algunas de sus extraordinarias conclusiones. Quiero llamar en primer lugar al investigador Joyce Mantilla, que ha investigado este tema desde el primer momento. ¿Ya se descubrieron? Vamos a descubrir en este momento esos cuerpos que, de acuerdo a los científicos que van a declararlo aquí, son seres no humanos, que no son parte de nuestra evolución terrestre y que después de desaparecer no hay una evolución posterior. De acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México, quien realizó los análisis de carbono 14, estos seres tienen alrededor de 1000 años de antigüedad. Es decir, meus irmãos, fiquei um pouco chocado. Fiquei sem palavras agora. O mundo está preparado para o engano final. Sim ou não? Sim. Mas também eu lhe digo que o mundo está preparado para a verdade final. Glória a Deus. Irmãos, enquanto vemos o mundo espalhando mentira, Deus nos deu uma missão de espalhar a verdade. Vejam, mediante os 2 grandes erros, quais são? Imortalidade da alma, santidade do domingo, Satanás vai enganar o mundo. E percebam que são 2 pontos lá do Gênesis. O sábado foi estabelecido no Gênesis. O objetivo de Satanás é quebrar o memorial da criação. A morte, que é uma verdade apresentada em Gênesis. Certamente você morrerá se pecar. Satanás aboliu essa verdade, trazendo imortalidade da alma. Outra verdade que infelizmente está sendo pisada é o casamento entre homem e mulher, lá no Jardim do Éden. E hoje nem se fala mais disso. É proibido. Satanás está enganando o mundo com estas mentiras. Mas nós somos chamados a trazer luz ao mundo com a verdade. Com a verdade. Eu pergunto, irmão, a tua fé está ancorada na palavra de Deus? E se aparecesse um ser e você reconhecesse, o que você diria? Sai, demônio, Satanás, ou se prostraria? Ah, meu pai, meu irmão, meu avô. A sua fé está realmente ancorada no assim diz o Senhor. Irmãos, nosso povo precisa compreender a palavra de Deus. Esta é a 3ª chave de sobrevivência. Primeira, relacionamento pessoal com Jesus. Plano de crescimento espiritual. Saber no que você crê. Nosso povo precisa compreender a palavra de Deus. Carecem de um conhecimento sistemático, não superficial, sistemático dos princípios da verdade revelada, que os habilitará para o que há de vir sobre a terra e os impedirá de serem levados em roda por todo o vento de doutrina. Conhecimento sistemático, irmãos. E o que a palavra de Deus nos diz sobre este assunto? Vamos lá, primeiro, Eclesiastes capítulo 9, verso 5. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa e já não tem lembrança deles. É o que a palavra de Deus diz, irmãos. Verso 6. Para eles o amor, o ódio, a inveja, há muito desapareceram. Os mortos não sentem ódio, muito menos amor.
Veja também, nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Por que Satanás está investindo muito nessa ideia de vida após a morte? Para que as pessoas vivam sem responsabilidade, achando que depois da morte terão mais uma chance. Mas isto não é verdade, não. A palavra de Deus nos diz aqui no mesmo capítulo 9 de Eclesiastes, verso 10. O que as suas mãos tiverem que fazer, que façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividades, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria alguma. É vivo, meu irmão, que você tem que escolher Jesus Cristo como seu Salvador. Na morte, ninguém poderá ir orar para si ou rezar para si, para que você saia do purgatório para o céu. Isso não existe. Não existe, não. Vamos lá. O livro de Salmos, o que a palavra de Deus nos diz sobre isto? Salmo 115, verso número 17. Salmo 115, verso número 17. Assim nos diz a palavra de Deus. Os mortos não louvam o Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. Então não há nenhum morto lá no céu, tocando harpa, voando. Não existe isso em nenhum lugar da palavra de Deus. Esse é um engano de Satanás. Os mortos não louvam ao Senhor e não podem conversar com ninguém. Lucas, capítulo 20, verso 38, diz: Ele não é Deus dos mortos, mas Deus de vivos. Amém? Então, não há nenhum morto louvando a Deus. Deus não aceita louvor dos mortos, porque eles não existem mais. Vamos lá, irmãos. Primeira carta do apóstolo Paulo a Coríntios, capítulo 15, começando do verso número 51. Assim nos diz a palavra de Deus. Eis que eu digo um mistério. Nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta. Pois a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, vivos, seremos transformados. Ele diz, pois é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e este corpo que é mortal se revista da imortalidade. Em outras palavras, ninguém irá no céu morto. Nós entraremos no céu vivos, com corpo revestido de imortalidade. Verso 54. Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Quando é que será destruída a morte, meu amigo? Neste grande dia, quando o Cristo rasgar os céus para vir resgatar os seus filhos fiéis, a morte será destruída para sempre. Claro, dos fiéis, daqueles que herdarão a vida eterna. Agora, o que são estas manifestações que vemos por aí no mundo e que estão se intensificando dia após dia? Venha comigo para a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 1. Assim diz: o Espírito diz claramente que nos últimos dias alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. O que farão esses demônios? Apocalipse capítulo 16, verso número 14. O que farão esses demônios? Está aqui. São espíritos de demônios que realizam sinais milagrosos. Eles vão ao encontro dos reis, dos parlamentares, do mundo todo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Espíritos de demônios, meus irmãos. Segunda carta de Paulo a Coríntios. Abre o jogo agora e nos mostra o que é isto que estamos vendo. Capítulo 11, verso 14. Assim nós lemos. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Sim, verso 15. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos de justiça. Satanás
tem poder para operar maravilhas e milagres e transformar-se na pessoa que ele quiser. Veja, irmãos, Satanás tem poder para fazer surgir perante os homens a aparência de seus amigos falecidos. A contrafação é perfeita. A expressão familiar, as palavras, o tom de voz são reproduzidos com maravilhosa exatidão. Muitos serão defrontados por espíritos de demônios, personificando parentes ou amigos queridos e declarando as mais perigosas heresias. Não é isto que estamos vendo, irmãos, no mundo agora? Não é isto que estamos vendo? Espíritos de demônios, acima de tudo, preparando o mundo para o último ato do drama, preparando o mundo para o grande engano final, quando Satanás personificar Cristo. Irmãos, por que estão falando muito de ETs, alienígenas? Estão tendo-os como boas visitas para a Terra. Pouco a pouco, irmãos, este assunto está entrando na mente das pessoas. As pessoas estão acreditando que estas coisas existem. E se o céu agora brilhar com um ser majestoso, que Satanás tem poder para fazer isso, as pessoas não dobrariam o joelho? Não dobrariam o joelho as pessoas em adoração? Sim, irmãos, apenas os que forem diligentes estudantes das Escrituras e receberem o amor da verdade estarão ao abrigo dos poderosos enganos que dominam o mundo. Somente os que estão ancorados na palavra de Deus, no assim diz o Senhor, poderão subsistir diante dos grandes enganos que dominam o mundo. Irmãos, apeguemo-nos à palavra de Deus. Apeguemo-nos à oração. Apeguemo-nos à comunhão sincera e com Jesus. Isto nos garantirá proteção e vitória nestes últimos dias. Não adianta nada somente conhecer os fatos. Nós precisamos de um relacionamento com Jesus, de um conhecimento da palavra de Deus. Este é o momento de nós desenvolvermos essa experiência. Pela graça de Jesus, eu verei na próxima atualização aqui no nosso canal. Até breve.